A paz do Senhor, mãe e mulher com propósito. Sejam bem-vindas ao nosso canal. Meu nome é Deise e hoje eu quero compartilhar com você algo muito maravilhoso que Deus trouxe ao meu coração. Toda vez que eu leio essa história que eu vou compartilhar daqui a pouco, ela me emociona pelas palavras, pela gentileza, pelo amor, pelo carinho, pela presteza, pela misericórdia, por tantas coisas boas que ela representa. Eu vou falar com vocês hoje sobre todo o livro de Ruth no Antigo Testamento. Talvez você já tenha lido esse livro, talvez você conheça a história e você vai saber então que Noemi, a sogra, era casada com Elimeleque, e eles saíram da terra de Belém de Judá por causa de uma crise humanitária, por causa da falta de alimentos. E ela foi com o seu marido para a terra de Moabe, juntamente com os seus 2 filhos, à busca de comida. E chegaram lá, depois de algum tempo, Elimeleque faleceu, e ela ficou com os seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas. Ruth era o nome de uma e Orfa era o nome da outra. Acontece que naquela terra, Noemi encontrou uma tragédia muito maior do que a falta de alimentos, que foi a perda do seu marido e dos seus 2 filhos. Elimeleque, Malom e Quilion faleceram. Mas antes de falecerem os filhos, eles haviam se casado com mulheres moabitas, mulheres estrangeiras, de um povo que não era muito amigo do povo de Israel. E essa mulher, então amargurada, pela perda que ela teve na sua vida, ela diz: meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara, porque eu sou amargurada, porque o Todo-Poderoso me afligiu e me amargou. Então vocês não me chamem mais de Noemi, vocês me chamem de Mara, porque eu não tenho mais nada, eu perdi tudo que eu tinha. Essa mulher realmente foi em busca de comida e perdeu toda a sua família. Mas em algum momento ela decidiu voltar, porque ela ouviu que na terra de Belém havia alimentos novamente. E suas duas noras a acompanharam. Mas em algum momento dessa jornada, Noemi entendeu que não tinha mais nada para oferecer às suas noras. Ela não tinha mais marido, ela não tinha mais filhos. Então ela disse: vão, minhas filhas, vão para a casa das suas mães, voltem para a sua terra, voltem para os seus deuses, sejam felizes, encontrem um marido. E essas mulheres choraram em alta voz, porque havia um momento de partida, de despedida perante elas. Orfa decide abandonar então Noemi e volta para a sua terra de Moabe. E Ruth, a outra nora, diz aquela frase tão linda que nós tanto amamos: não me obrigues a te deixar, porque onde quer que você for eu irei, aonde você pousar eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Aonde você pousar, ali pousarei eu, aonde você morrer, ali morrerei eu também e serei sepultada. Faça o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Eu creio que nessa altura, nem Ruth, nem Noemi entenderam a extensão dessa aliança que Ruth estava fazendo, em primeiro lugar com a sua sogra, mas também com o Todo-Poderoso, que estava ouvindo essa declaração. E a partir desse momento, querida mãe, querida mulher, eu quero chamar a sua atenção para essas palavras abençoadas. O tema da minha palavra é palavras que abençoam. Não palavras ao vento, não palavras ao léu, não palavras tolas, palavras vazias, mas palavras que abençoam. E a partir desse momento, a história dessas mulheres começa a dar uma guinada. E eu quero compartilhar isso com você e espero no meio dessa ministração lançar alguns spoilers para que você possa já antever o que vai acontecer. Mas é uma história muito linda de amor, de dedicação, de compromisso, de misericórdia, de fidelidade, de aliança, de paz, de verdade, de suprimento, de provisão e de honra
e de palavras proféticas. Vamos prosseguir? Então, Ruth e Noemi chegam em Belém de Judá. E quando aquele povo reconhece que é Noemi voltando, sem o seu marido e sem os seus filhos, há uma grande comoção. Ruth está com ela, mas é uma nora e é viúva também. E todo aquele povo se ressente e sofre com a dor de Noemi. E Ruth, então, não tendo o que fazer, não tendo de onde tirar alimento, ela diz para sua sogra: deixa-me ir ao campo. Eu irei junto com os colhedores da cevada e do trigo, eu hei de trazer algumas sementes para nós, para que possamos nos alimentar. E assim Ruth vai e começa a caminhar junto com os segadores, com os colhedores. A colheita havia começado naqueles dias. Então Ruth segue todos os colhedores. E num desses acasos maravilhosos de Deus, que não são acasos, que nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus de acasos, Ele não é um Deus de coincidências vãs, como nós muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem: foi o destino. Para o nosso Deus não existe isso. O nosso Deus tem planos e propósitos e Ele os cumpre e usa qualquer situação para cumprir com o seu propósito nas nossas vidas. E foi assim também que Ele usou essa artimanha para o desenrolar dessa história. Ruth foi atrás dos segadores, dos colhedores de grãos e casualmente ela entrou na terra de um homem chamado Boaz. Era um homem rico, um homem influente naquela região, um homem de muitas propriedades, um homem de caráter, um homem de princípios, um homem que valorizava os seus empregados. E pasmem você, quando ele chegava na colheita, ele dizia: o Senhor esteja convosco. E os seus empregados olhavam para ele e diziam: o Senhor te abençoe. Não é linda essa forma de cumprimento? E eu quero abrir um parênteses aqui e contar 2 testemunhos para você. Um deles aconteceu há muitos anos, quando eu visitei um parente, um primo, em outro estado do Brasil, e ele me levou para visitar o seu local de trabalho. E para minha surpresa, era uma fábrica muito grande, nós andamos por muitos lugares, cruzamos com muitas pessoas, e todas se dirigiam a ele e diziam: ó fulano, ó fulano, ó fulano. Eu achei tão interessante essa forma de cumprimento, eu nunca a tinha ouvido e me chamou a atenção. E enquanto eu preparava essa palavra para você, mulher abençoada, o Senhor me lembrou desse momento e eu quero dizer para você, quando Jesus nos disse: quando vocês adentrarem numa casa, digam: a paz do Senhor esteja sobre essa casa. Quando vocês cumprimentarem alguém, cumprimentem com a paz do Senhor, que não seja um cumprimento vazio, que não seja um cumprimento desrespeitoso, que não seja um cumprimento que não signifique nada, mas que nós possamos nos cumprimentar dizendo: a paz do Senhor, e a paz do Senhor entrará naquela casa, e a paz do Senhor estará com aquela pessoa que você cumprimentará. Não é lindo isso? Não é uma mudança dos nossos hábitos? Não é algo novo que Deus quer nos falar nesses dias? Então, continuando, eu também tive uma experiência de despedida. Certa vez nós pedimos uma pizza, meu marido e eu, e quando o rapaz entregou a pizza, eu sempre dizia: boa noite, bom trabalho, e sempre cumprimentava assim com alegria, porque ele estava trabalhando, estava me servindo. E naquela noite eu desejei: boa noite, bom trabalho. E no outro dia veio uma notícia de que um rapaz, um entregador, tinha sofrido um acidente na minha região. E eu fiquei muito preocupada e também fiquei frustrada comigo mesma, porque eu havia despedido aquele rapaz sem a bênção do Senhor. E desde então eu entendi e aprendi a abençoar as pessoas que saem da minha casa. Então, a partir daquele momento, a partir daquele dia, todas as vezes que eu pedia alguma entrega em casa, eu sempre despedia o trabalhador, aquele que estava me atendendo: boa noite, que você tenha uma boa noite de trabalho e que Deus abençoe
esse tempo em que você está na rua, esse tempo em que você está entregando, esse tempo em que você está trabalhando. Não é muito bom nós sabemos que alguém saiu da nossa casa abençoado? Então, continuando, vamos voltar a Boaz. Eu falei tanto desse homem íntegro, correto, um homem proprietário de terras, um homem abastado. E quando ele chegou na sua terra, ele viu que tinha uma mulher estranha lá. E ele perguntou: quem é essa mulher? E os seus empregados logo falaram: você não ficou sabendo, Boaz? É Ruth, a moabita. Ela veio aqui, ela está colhendo espigas juntamente com os nossos trabalhadores, com os teus empregados. Ela está cuidando da sua sogra, porque elas perderam tudo na terra de Moabe. E esse homem, tomado de compaixão e de misericórdia, porque o marido de Noemi também era seu parente, ele vai até Ruth numa atitude fora dos padrões. E ele a chama e diz: minha filha, continue trabalhando aqui, continue trabalhando nas minhas terras, aonde os meus empregados forem colher, vá junto com eles, não tenha vergonha, não tenha receio, ninguém vai tocar você, ninguém vai te molestar. Quando você tiver fome, vá comer, quando você tiver sede, vá beber alguma coisa, mas fique junto com os meus empregados. E também ordenou aos seus empregados que deixassem algumas espigas a mais para que ela pudesse colher e levar abundância para a sua sogra. Não é lindo isso? Que atitude generosa, que homem misericordioso, que homem atencioso, que homem abençoado esse. Então, continuando, Noemi em casa esperando a sua nora, e ela volta com cestos de comida. Ela vem trazendo alimentos para a sua casa. E quando Noemi vê a sua nora chegando, ela diz: ah, abençoado esse que te recebeu tão bem e que foi tão generoso para com você. E Ruth então entra dentro de casa e conta para sua sogra que ela estava colhendo nas terras de Boaz. E o que fala Noemi? Abençoado seja Boaz, porque ele é o homem valoroso, ele é nosso parente, ele é nosso cuidador. A ele incumbe o cuidado para com nós duas, segundo os preceitos do nosso povo. Então esse homem, que já é um homem bondoso, um homem misericordioso, é abençoado por Noemi por ser mais uma vez generoso para com Ruth e dar espigas a ela e dar alimento para a sua casa. Vocês veem como essa história se desenrola de uma maneira linda, de uma maneira em que nós podemos perceber o amor e o cuidado de Deus para com essas duas mulheres. Não são só palavras que foram proferidas, há também atitudes. Ruth foi trabalhar, Noemi ficou ajudando em casa, ficou aconselhando para que a sua nora pudesse se adaptar naquele outro país. E essas mulheres foram tão abençoadas por esse resgatador. E Noemi, então, ao descobrir que esse homem, que Boaz era um parente chegado e cuidador, ela bola um plano audacioso para trazer a lembrança de Boaz de quais são os seus deveres para com essas duas mulheres. É tão impressionante que Noemi aconselha a Ruth, quando chegar ao final da colheita, que ela se dirija aonde os grãos estão sendo estocados, porque aquele homem pernoitará naquele lugar. Ela diz: minha filha, tome um banho, coloque uma roupa melhor, coloque um perfume, vá até ele. Quando ele deitar, quando você perceber que ele dormir, deite-se ao lado dele e descubra os seus pés. Havia um significado nisso. Boaz iria acordar com frio de madrugada, ele iria perceber que Ruth estava ao seu lado. E de fato isso acontece. Quando Boaz acorda e Ruth está deitada ao lado dos seus pés, ele fica preocupado. Quem é você? E ela diz: sou eu, Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre mim, porque você é resgatador, você é cuidador.
Você é aquele parente chegado, designado para cuidar de mim e de Noemi. E aquele homem diz: é verdade, eu sou o resgatador, mas há um outro mais chegado do que eu. Fica aqui até amanhã de manhã, então você voltará para a sua casa. E naquele dia, quando amanheceu, ele deu grãos, deu sementes novamente para Ruth, para que ela pudesse levar abundância para a sua sogra. E quando ela chegou em casa, Noemi disse: descanse, minha filha, porque esse homem vai resolver essa situação ainda hoje, porque ele é um homem íntegro, ele é um homem de palavra. E de fato assim aconteceu. Boaz foi para as portas da cidade, que eram assim que eram tratados os negócios naquele tempo, nas portas da cidade. Ele chamou os anciãos, explicou a situação, passou um parente, inclusive, que era mais próximo de Noemi, e ele pediu que esse parente então cuidasse de Noemi e de Ruth, e aquele parente disse: eu não posso, faça você isso. E ele então fez tudo isso, e com os anciãos ele disse: hoje então eu comprarei as terras que eram de Elimeleque, eu comprarei elas de Noemi, as terras que eram de Malom e de Quilion farão parte agora da minha propriedade, e eu também casarei com Ruth, a viúva de Malom. Então, muito estranho, né? Naquela época eles queriam fechar um negócio, eles trocavam sapatos. Hoje nós assinamos contratos, não é? Mas naquela época eles trocaram sapatos para firmar esse negócio. E de fato esse negócio foi firmado. E Ruth casou-se com Boaz. E ela teve um filho de Boaz. E esse filho se chamou Obed. Nomes diferentes, não é? Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi, e eles todos foram antepassados de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o que eu quero dizer para você hoje, mãe e mulher com propósito, que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras de paz, sejam palavras de bênção, sejam palavras que edifiquem, sejam palavras que abençoem, não sejam palavras de bajulação, não sejam palavras de fingimento, mas que sejam palavras que tragam bênção, que sejam palavras que gerem vida e vida em abundância. Eu quero falar para você que Ruth era uma nora tão abençoada, que quando as mulheres daquela cidade viram que Ruth tinha gerado a um filho de Boaz, elas disseram para Noemi: a tua nora que te ama te é melhor do que 7 filhos. Vocês podem imaginar que lindo esse relacionamento entre essas mulheres. Vocês podem imaginar o que Deus fez na vida de Noemi, a amargurada, na vida de Ruth, que era uma estrangeira, e ela entrou na linha dos antepassados de Jesus. O seu filho foi afamado porque foi o pai do rei Davi, e ela se tornou mãe, ela se tornou mulher de honra naquela nação. Palavras que abençoam, mãe com propósito, mulher com propósito, palavras que saem da nossa boca, palavras que nós usamos todo dia, dentro e fora da nossa casa, palavras que nós podemos usar para mudar a nossa sorte e a sorte daqueles que nos são queridos. E eu quero completar essa palavra de hoje usando o texto de Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. E nessa história nós podemos ver que todos os personagens, todos, comeram do fruto das suas boas palavras, porque havia palavras de bênção, havia palavras proféticas, havia palavras abençoadas, palavras que trouxeram consolo, palavras que trouxeram esperança,
palavras que revelaram o caráter de Ruth, de Noemi, palavras que mudaram uma história. E eu quero deixar com você ainda os Salmos 19, versículo 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. E que possamos, Senhor, como o salmista, orar nesse dia, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, Deus meu, e que a minha boca seja usada para abençoar e para profetizar, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Muito obrigada por você fazer parte desse ministério. Muito obrigada a você que veio pela primeira vez ao nosso canal. Eu quero agradecer a sua participação, quero convidá-la a deixar a sua mensagem, a compartilhar esse vídeo e assistir às nossas próximas mensagens. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.